Vamos para a palavra então, irmãos? Feche seus olhos então, onde você está. O nosso texto base hoje é Mateus capítulo 8. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos revelação da palavra, que a unção de Deus seja conosco. Guarda a nossa vida, Deus, guarda, Senhor Deus, a nossa casa. Espírito Santo de Deus, no tempo de turbulência, no tempo de instabilidade, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco todos os dias, ó Deus. Senhor, Pai, é o Senhor que nos fortalece, livra-nos do mal, que o Espírito da vida nos fortaleça e nos encha do Espírito Santo de Deus. Você pode dar um amém forte? Amém. Glória a Deus. Semana lá em casa eu estou com vários parentes, estou com sogro, sogra, avô, tios, tias. Não, tio não, tias, sobrinhas, cunhadas. Então minha casa está uma maravilha, irmãos. Comida boa todo dia. Picanha. Então eu sabia que ia ter o arroz doce, irmãos. Não tem arroz doce. Minha sogra quer fazer para minha esposa, mas Jesus falou com ela. Glória a Deus. Obrigado. Mateus capítulo 8. Abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Essa semana, irmãos, nós tivemos um culto de celebração da vida. Nós não acreditamos que a morte é o fim. Nós acreditamos que nós temos a vida eterna em Cristo. E um jovem chamado Tiago faleceu essa semana. O pai frequentou durante muito tempo a nossa igreja. E ele faleceu aos 15 anos de idade. E o culto de celebração da vida do Tiago foi no dia do aniversário dele. E foi na quinta-feira. E preparando a palavra de Deus, e você não tem o que falar nessa hora. Você tem que ouvir Deus. Você tem que falar o que está no coração de Deus, porque nós somos tentados a falar aquilo que é do nosso coração. E a palavra que eu vou ministrar, uma parte dela é isso hoje. Aquilo que Deus falou comigo nessa semana é o que eu vou ministrar hoje. Então, eu quero falar sobre Jesus acalma uma tempestade. Você pode ter ouvido essa palavra, mas eu tenho certeza que ela se faz nova todos os dias. A palavra de Deus diz no versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar obedecem? A palavra de Deus fala em um momento onde Jesus entra no barco, e eles vão fazer uma travessia. E todas as vezes ao entrar num barco, certamente vem instabilidades, vem chuvas, vem circunstâncias, não tem ponto de apoio, você fica um pouco enjoado, e o mar fica revolto, fica mexendo muito, e ali dentro as coisas você não tem estabilidade. A nossa vida, em determinados momentos, nós passamos por esses momentos de instabilidade. Nós passamos por momentos de transição. Isso é uma transição. Imagina comigo, eles estão em um lugar seguro, firme, estável, e eles vão transicionar para um outro lugar. Só que até chegar no outro lugar do propósito, da vontade de Deus, vocês vão passar por esses momentos de instabilidade mesmo. Estabilidade familiar muitas vezes, financeiro muitas vezes, espiritual muitas vezes. Mas a questão é saber quem está com você e você compreender que foi Deus que mandou você ir para o outro lado. Mas uma coisa interessante, entre esse texto, há duas coisas importantes para a gente perceber. E aí o texto isolado conta uma história, mas tem uma história depois e tem uma história antes, que é o que nos dá fundamento aqui. Se você voltar alguns versículos antes, a Bíblia fala no versículo 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Olha que interessante. Jesus na margem de cá, então imagina que aqui ele está na margem. A Bíblia fala que tinha muita gente ao seu redor. E olha, irmãos, eu não sei quanto a você,
Mas às vezes o ego é um problema na nossa vida. Quando nós somos reconhecidos demais, quando há muitas pessoas que falam no nosso nome, quando todo mundo quer estar perto de você, quando você é colocado como um exemplo na igreja, quando as pessoas falam a seu respeito, o seu ego começa a encher. Quando você é bom em alguma coisa, quando você se destaca em algo, você começa a achar que você é o dono da razão. Mas é engraçado que Jesus, sendo aclamado, e a Bíblia diz, rodeado de pessoas, ele não deixou que o seu coração se exaltasse. Ele saiu de um lugar de muito reconhecimento, entrou num barco com instabilidade, e sabe onde é que ele foi? Olha só o que diz agora a palavra de Deus, depois da tempestade. Tendo chegado à outra margem, terra dos Gadarenos, então vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Olha a história. De um lado da margem, aclamado, reconhecido, respeitado, honrado, ovacionado, admirado, todos falavam o seu nome. Ele pega um barco cheio de instabilidade para encontrar 2 endemoniados do outro lado. Mas que negócio é esse da China? Você está aqui de um lado, respeitado, admirado, todo mundo querendo estar perto de você, e você vai lá para o outro lado para ficar com 2 endemoniados. Pelo amor de Deus, esse negócio não deu certo, não. Espera aí, quem que vai passar essa travessia cheio de problemas para encontrar 2 endemoniados e no final ainda expulso da cidade? Espera aí, não deu, ué. Espera aí, tem uma coisa errada. Eu e você, eu vou te falar, nós teríamos dificuldade de fazer isso. Espera aí, mas pastor, essa margem de cá está tudo certo. Minha vida está boa demais, pastor. Pastor, me deixa aqui, não quero mexer com isso não, vou mexer com isso não. Pastor, me deixa aqui, até porque para chegar do outro lado eu vou passar por problema demais. Irmãos, essa é a diferença que nós precisamos compreender. Quando Jesus te chama, o propósito é mais importante do que o nosso ego. Quando Deus te chama, o propósito é maior do que eu acho, o que eu penso. Quando Deus te chama, irmãos, tudo se torna insignificante, por mais que seja doloroso. Sabe, irmãos, quando a gente tem que abrir mão do filho, aonde o filho vai responder, é necessário nossos filhos crescerem, a gente entra numa instabilidade. Mas como é que vai ser? Irmãos, meus filhos nem saíram de casa, eu já sofro. Tem algum pai assim? Levanta a mão. Mas as mães, né, os pais estão doidos para ir embora. Mas eu confesso para você, quando você está tudo muito bem, não está tudo muito bem, e aí você vai deixar alguém fazer alguma coisa, você já começa a sofrer. Pastor, mas lá só tem 2 endemoniados, lá não tem tanta gente que reconhece. Deixa eu te contar uma coisa, o propósito de Deus não é numérico, o propósito de Deus é algo que seja eterno. Por mais que os nossos olhos não compreendam, por mais que pareça ser difícil, parece que ser uma conta que não bate, eu quero te falar, quando Deus te fala algo, faça. Por mais que seja estranho no ouvido de muitas pessoas, por mais que seja complicado para as pessoas compreenderem, quando Deus te chama, faça, porque o propósito de Deus tem que ser maior do que as minhas escolhas e as suas escolhas. E às vezes Deus está nos chamando para uma intensidade, para uma disposição, para um vigor maior, para uma intensidade na hora do louvor, na hora de louvar ao Senhor, levantar as mãos. Na hora que o pastor estiver pregando, falar amém. É isso. Porque isso tira a gente do conforto. Participar de uma obra tira a gente do conforto. Participar de uma obra que tenha consistência tira a gente do conforto. É abrir mão daquilo que eu poderia fazer. Estou vendo aqui o Thales, aqui é a distribuição de alimentos. Irmãos, ele tira o dia inteiro para ficar por conta. Tem que buscar o alimento, trazer para cá, organizar, põe na geladeira, tira da geladeira, faz depois limpa tudo. Mas peraí, eu não pedi isso. O encargo foi maior do que tudo, mas quem que procura esse envolvimento? Irmãos, há coisas que Deus fala com você, eu confesso para você, às vezes tem coisas que eu não quero fazer, mas às vezes tem coisa que Deus colocou no seu coração para que seja feito, e Deus vai usar você, não é a mim. Só um amém? Então, sair do conforto é aonde agora eu quero pregar. Você vai entrar em tempo de instabilidade mesmo, tempo de desconforto, tempo de tempestade, e a nossa vida é assim. Poxa, estava tão bem, minha família estava tão bem,
meus parentes estavam vivos, as coisas aconteceram, eu perdi alguém, parece que alguém foi embora, eu não consigo ver os meus parentes há tantos anos, a minha vida parece... E esse tempo de instabilidade agora, irmãos, é o seguinte, você não tem aonde segurar, você tem que confiar que Deus está lá dentro e que Ele acalma a tempestade. Você não tem outra opção, que opção que você tem? Eu já saí para pescar em alto mar, irmãos. O Aldo estava junto também, o Aldo passou mal, não queria contar não vou contar não, Aldo. Papelão lá, passando mal, falei, meu Deus do céu, ajuda o irmão. Eu só passei mal no finalzinho, de tanto ver ele passar mal, não vou contar isso. Sabe, você chega em alto mar, aquela onda que não quieta, e você fica olhando o horizonte doido para chegar, e o negócio não chega, e eu não quero mais peixe, eu quero ir embora para casa. Você não tem onde segurar, e aquele negócio vai, e mexe, e vai, e balança, e você não chega, e aquela onda não quieta, e a coisa não vai. Assim, às vezes, é a sua vida. Você está doido para um problema acabar, mas não acaba. Você está doido para chegar numa outra margem, mas não chega. Parece que a coisa não vai, que as coisas não fluem, que o trabalho não chega, que o dinheiro não dá, que a saúde não chega logo, que os papéis não chegam, que a sua vida espiritual parece rasa, parece que você está lutando na sua força e a coisa não acontece e nada dá certo. Deixa eu te falar, há momentos assim na sua vida e são necessários. É necessário, não tem como, é necessário. Chega um momento que Jesus percebe, é tempo de travessia, é tempo de deixar de ser menino. E menino nessa hora não dá conta, menino não dá conta mesmo não. É tempo agora de gente madura, agora entrar no barco e confiar a Deus. Está difícil, está complicado, estou enjoado, eu não estou dando conta, mas Senhor, eu tenho o Senhor nesse barco agora, eu não tenho mais outra opção, eu tenho o Senhor vai me ajudar, não é o que eu gostaria, Senhor, Deus, mas agora eu preciso confiar no Senhor, eu não tenho opção, sabe por quê? Ir para trás ou ir para frente agora, vai continuar balançando. A questão agora não é retroceder, é ir para onde Deus te mandou. Mas às vezes a gente quer retroceder, não tem como, irmãos, agora é para frente. Agora é diante de Deus, não dá mais para eu abrir mão não. Senhor, o Senhor me tirou de um lugar que estava tão bom, Deus. Senhor Deus, estava tudo maravilhoso, Jesus. Por que o Senhor me trouxe para cá? Minha família estava tão unida, Senhor Jesus. Por que agora chegou a época de fazer algo? Senhor Deus, está tudo organizado. Esse é o crescimento. Nós precisamos sair da zona de conforto, às vezes, para crescer. E eu costumo falar, tudo que é abalável tem que ser abalado. Tudo que tem que ser checado precisa ser checado. Precisa ver mesmo a consistência do que a gente tem feito. Sabe, irmãos, por quê? Porque, irmãos, o que é abalável precisa ser abalado. Cristo precisa chacoalhar para você ver a consistência do que você faz. Então, aqui está duro, aqui está firme demais. Quando você pisar na água, você vai ter que confiar agora. E é incômodo quando vem, irmãos. Incomoda. Porque eu vou te falar, o problema da água não é bater no barco. O problema da água é quando entra dentro do barco. Enquanto está de fora, está maravilhoso. O problema é quando entrou dentro do barco, meu amigo. Aí a coisa fica complicada. E você vê aquilo tudo. E você vê aquilo tudo. Meu irmão, mas aí agora eu tenho quem no barco? Eu tenho que ter Jesus. Senhor, eu preciso do Senhor. Há momentos na minha vida de instabilidades. Deus, eu não tenho ninguém. Eu não tenho quem recorrer. Eu não tenho um ponto agora, Senhor Deus, onde pedir socorro. Jesus, eu tenho o Senhor. Se o Senhor não levantar agora, Deus, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Vou te falar, irmãos. Deus te deu autoridade para acalmar a tempestade em nome do Senhor Jesus. Deus te deu, o próprio Deus hoje te deu a autoridade de levantar e falar, Senhor, está chacoalhando, eu preciso do Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, essa situação para agora, chega. Sabe quando você dá um basta numa situação, tem que parar? Meu irmão, aí calmaria vem, aí você vê que Jesus está no barco. Mas aonde é que você acha que vem isso? Vem na autoridade que sai da sua boca. Mas nós queremos atribuir para outros às vezes, que outros acalmem o barco, que o piloto do barco vá mais devagar. Presta atenção, a autoridade foi dada para você, a circunstância vai mudar com você, e é necessário você acreditar que Deus está nisso, por mais estranho que possa parecer. Pastor, mas eu posso ter ajuda de pessoas para orar comigo? Pode.
Quando a coisa está difícil, você não sabe o que fazer, procure a ajuda de pessoas que vão orar com vocês, que vão concordar com você, que está no barco com você e não contra você. Rosângela me ligou essa semana para contar um testemunho de seminaristas, né? Ela chegou numa casa junto com uma ajudante dela para limpar uma casa. Irmão, está calor aqui dentro? Está frio? Menino do céu, estou num calorão aqui na frente. Olha só. A Rosângela me ligou, pastor, estou ligando, e ela estava emocionada, e ela contava, e ela estava emocionada ao mesmo tempo. Ela foi limpar uma casa, levou o ajudante. Quando elas pisaram na casa, ela começou a sentir mal. Passou mal, e a ajudante também. E elas estranhando aquele negócio, a coisa acontecendo, e ela não entendendo nada, e passando mal, um mal-estar. E aí, quem foi que ligou para você? Maria Eduarda, que é uma das nossas seminaristas, ligou para ela na hora. E aí então ela falou, olha, aqui é Maria Eduarda, eu sou seminarista, estou ligando para te abençoar. Tem alguma coisa que você queira que ore? Ela não conseguia falar, mandou um recado no WhatsApp. Irmãos, a Maria Eduarda foi orar por ela. E aí na hora que ela entrou em um dos quartos, tinha uma fotografia de um animal e tinha um trabalho, uma macumba feita dentro do quarto. Na mesma hora que ela recebeu a ligação, mas ela sentiu que a Maria Eduarda iria orar, ela começou a orar e ela começou a sentir um alívio da parte de Deus. Isso significa, às vezes, as tempestades que vêm. O inimigo, às vezes, se levanta para tentar roubar alguma coisa de você. Mas sabe o que ela falava para mim? Falou, pastor, mas eu sabia que eu não estava sozinha. Tinha gente orando comigo, pastor, e eu fui começando a melhorar, a funcionária começou a melhorar. Mas por quê? Porque há irmãos que entram em concordância com você no meio da tempestade. Você não pode viver sozinho. Você tem que fazer escolhas. Ora por mim. Irmãos, eu sou chato. Só um pouquinho. Esse amém, preciso ter uma conversa. E eu senti que ele foi numa região dali de trás. Foi a senhora. Aleluia. Vou orar pela senhora. Onde que eu estava? Até perdi a pregação. Só um pouquinho chato. Então, eu mando recado toda semana. Assim, aí eu mando recado, a pessoa fala assim, amém, glória a Deus. Tá bom, a pessoa respondeu. Mas se a pessoa escrever para mim, falar, pastor, mas ore por mim, e não sei, irmãos, eu na hora, eu vou dar uma satisfação, eu vou orar pela pessoa, eu estou conectado, eu preciso que os irmãos percebam que você não está sozinho nesse barco. Eu não consigo estar em todos os barcos ao mesmo tempo, mas no pedido de oração, eu vou orar por você sim. Eu vou orar por você. Se você falar, pastor, ora por mim, eu vou orar por você. Irmãos, eu quero te falar que no barco tinha mais pessoas. Mas engraçado, os discípulos estavam no barco, mas ao invés de um se levantar em fé, um minou o outro. Vamos morrer. Você sabe que às vezes, nem sempre quem está perto de você, na verdade, tem o mesmo coração que o seu? Eita, Goiás. Posso ouvir um amém? Às vezes, ao invés de um se levantar e repreender e falar, você está errado com essa atitude, muda a sua vida. Às vezes nós somos coniventes com o pecado. Aceitamos o pecado. Aceitamos a falha. Presta bastante atenção. É na hora da tempestade que você vai ver quem se levanta em autoridade para falar, nós vamos vencer essa tempestade. Só que infelizmente todos os discípulos tiveram o quê? Medo da morte. Nenhum se levantou em autoridade. Jesus então levanta e para a tempestade. Você precisa ter perto de você pessoas que falem em o nome de Jesus. Você precisa ter pessoas que alimentem a sua fé. Você precisa ter pessoas que às vezes vai te exortar e vai te falar, você está fazendo errado. Você precisa de gente perto de você que te ama. E amar não é concordar com tudo que você quer na sua vida. Amar é falar o que é verdade da parte de Deus. Isso é amor. Mas às vezes nós queremos falar aquilo que é satisfatório aos outros, que satisfaz aos outros. No meio da tempestade, às vezes, irmãos, nós precisamos de alguém que nos levante.
Não é alguém que mine mais a nossa fé, não. É falar, olha, eu sei que essa situação é difícil, mas Deus vai tirar dela em nome do Senhor Jesus. Mas tem gente que no meio da tempestade, sabe o que faz ainda? Vira e fala assim para você, é prova de Deus. O que Jesus tinha a ver com aquela tempestade? Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. O que ele tinha a ver com a tempestade? E tem muita gente que fica, Jesus está mandando prova. Esses dias uma pessoa me ligou e falou assim, será que está acontecendo? É porque Jesus está mandando prova? Eu falei, meu Deus do céu. Você já acorda já achando que Deus vai mandar um raio na sua cabeça todo dia. Quero te falar, Jesus te ama. Te ama. Ele te corrige? Corrige. Mas Ele vai falar objetivo para você. Presta atenção, irmãos. A verdade é falar da parte de Deus. Não é concordar com uma circunstância. Os discípulos, ao invés de se posicionarem, todos acharam que ia morrer. Cadê um para levantar? Cadê um para dar direção? Cadê um para, na autoridade de Jesus, vamos acalmar essa, sabe, de fé, de ousadia, de mudar as circunstâncias? Não, mas para poder condenar, levanta-se muitos. Irmãos, eu te falo uma coisa, meu coração é restaurador. Alguém errou, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou restaurar em nome do Senhor Jesus. Mas não, tem gente que agora acusa, acaba, destrói a vida da pessoa. Não, irmãos, nós restauramos as pessoas. Nós não abatemos as pessoas, não. Tem gente que às vezes morre, e aí alguém morre na família, a pessoa ainda fala assim, prova de Deus, cuidado. Misericórdia. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Você crê nisso? Fundo do seu coração? Então, para com isso. Aí, quando Jesus levanta, Ele levanta e mostra a autoridade. Eu vou parar isso tudo. Porque Ele tem o comando. Mas Deus nos deu a autoridade em nome dEle de mudar as circunstâncias, sim. E aí, então, Ele chegou agora do outro lado. Aí todo mundo, quando chega do outro lado, aí pensa, não, agora a gente vai ter a mesma coisa que tinha do outro lado. Todo mundo vai reconhecer a gente, todo mundo vai aclamar a gente, todo mundo vai exaltar a gente. Aí não, só tem dois problemáticos do outro lado. Dois endemoniados. Duas pessoas feridas na alma. Senhor, eu estou no lugar errado. Muita gente pode pensar nisso. Senhor, o Senhor me tira de um lugar tão bom e me coloca com duas pessoas problemáticas na minha vida? Se é o propósito de Deus, Deus vai te colocar junto de gente problemática. Igreja não tem problema. Os irmãos não me dão problema. Eu não dou problema para os irmãos. Eu quero te contar. Isso aqui, irmãos, é um monte de gente problemática sendo restaurada em Cristo Jesus. Isso não é glorioso? Irmãos, um monte de gente diferente uns dos outros, cheio de problemas, cheio de manias, cheio de confusões, e Deus nos conecta aqui agora, sabe para quê? Para sermos transformados, para experimentar do Senhor Jesus. Deixa eu te contar uma coisa, o Senhor tirou você lá do Brasil, da estabilidade, te colocou na margem, agora para te conectar com um monte de gente que era problemático, mas que agora é filho de Deus. Isso é glorioso. Irmãos, como é que... Fala se não é Deus. Vamos pensar num negócio aqui. Um monte de gente que pensa diferente, que age diferente, que torce para o time diferente. Lugares diferentes, gosto diferente, cor diferente. Mas um propósito único. Nós queremos Cristo. Esse é o propósito maior. Por mais que te custe, irmãos, abrir mão de alguma coisa, se Deus está pedindo, abra mão. Se Deus está falando para você posicionar, posicione-se em autoridade. Se Deus quer usar você, agora é tempo, irmãos. Não dá mais para a gente viver os anos para frente como nós vivemos os anos anteriores. Até quando? Ano que vem eu começo. Não, eu vou esperar não sei o quê. Não é tempo de esperar. É tempo agora, o Senhor diz para nós. Levantamos agora, possuamos essa terra e vamos conquistar em nome do Senhor Jesus. É tempo agora de levantar em fé em nome do Senhor Jesus. Passamos pela travessia, chegamos do outro lado.
E sempre quando você deixa um lugar, passa pela instabilidade e chega na outra margem, é tempo de recomeço. Recomeçar, irmãos, é difícil. Recomeçar, irmãos, peraí, mas eu vou ter que recomeçar. Só que agora você vai recomeçar porque Deus mandou você atravessar. Recomeço às vezes é complicado, irmãos. Recomeçar é difícil. Eu vou te falar, quando eu saí da casa de mamãe, ô luta, menino. Quantos tiveram esse problema para sair da casa de mamãe? Levanta a mão. Só nós 2, 3, 4, 5. Levanta a mão em nome de Jesus. Pronto, agora vai levantar mais gente na autoridade. Estava falando com a minha esposa. O quanto que a minha vida mudou quando eu conheci a minha esposa. A minha vida prosperou ao conhecer minha esposa. Eu tinha tanto medo de não ter condições, mas eu entendi que deixar a casa que era estável, entrar num lugar instável, ir para um lugar novo, chegar nos Estados Unidos, era proposta de Deus. E o quanto eu sou abençoado nessa nação. Quanto Deus é comigo. Eu não estou falando aqui financeiramente não, eu estou falando espiritualmente, o quanto é bom estar conectado com os irmãos. O recomeço não é fácil, mas às vezes, irmãos, você já viu a história do ninho, que você tem que tirar o passarinho do ninho, que você fica dando bicada nele, para ele poder sair para voar? Há uma época que você tem que tirar seu filho do ninho, porque está confortável demais. Tem que sair de casa, tem que crescer, tem que chegar na alta margem. Posso ouvir um amém? Se amém foi sincero, irmãos, eu senti um amém meio obrigado. Eu senti. Mas é necessário a gente crescer, sair de uma margem. A instabilidade vai provocar em mim crescimento. Irmãos, perder gente importante, às vezes ficando no Brasil, perder gente importante porque foi para Jesus, vai vir instabilidade. Mas Deus está te levando para um lugar que é seguro. Pode não ser como você imaginou. Pode não ser da mesma facilidade. Mas há um tempo que você precisa crescer e fazer escolhas na sua vida em Cristo Jesus. Eu sinto na parte do Senhor Jesus essa palavra para nós como igreja. Eu preciso passar pela instabilidade para conquistar. Preciso amadurecer. Preciso fazer escolhas, preciso tomar uma decisão, mas a autoridade é em Cristo Jesus na sua vida, Max. O Senhor é com você em nome do Senhor, Rosângela. Jesus é com você, Thales. Jesus é com você, homem santo. Deus é com você, minha irmã. Cristo é com você. Então, se está difícil na instabilidade, eu quero te falar, o Senhor tem um lugar seguro para você e para mim. Por mais estranho que soe isso, por mais difícil, porque nós somos muito numéricos, vamos ser honestos, irmãos. Quem que abre mão de 100 para alcançar 2? Quem que abre mão de ganhar 1.000 para ganhar 5? A matemática não bate, não faz sentido, mas o propósito de Deus é maior do que sua matemática. O propósito de Deus é maior do que nós possamos imaginar, irmãos. Deus quer usar você nesses dias. Eu sinto isso no meu coração, irmãos. Sinto que Deus vai levantar pessoas muito profeticamente entre nós, irmãos. Sabe, e eu vou te falar uma coisa. Mover de Deus não para. Deus te dá oportunidade para ser usado. Se você não quer, Deus levanta outro. É assim, mover de Deus não para. Agora, irmãos, há coisas que eu preciso definir na minha vida. Eu preciso tomar decisões, mesmo que sejam difíceis para mim. E tem coisas que são difíceis para mim, irmãos. Há coisas complicadas às vezes. O ego é complicado às vezes. O reconhecimento é complicado. Mas, irmãos, o que importa é que o Senhor seja exaltado. Você crê no fundo do seu coração? Então eu quero perguntar para você aqui hoje. Será que você não está numa margem muito segura e está com medo de entrar no barco? Será que você não está com medo de abrir mão de alguma coisa? Será que você não está segurando alguma coisa que Deus quer usar você? Quero te falar em nome do Senhor Jesus. Hoje é tempo de uma obra ser estabelecida com homens e mulheres que não tenham medo mais da tempestade quando vier. O
seu casamento está passando por instabilidade, o Senhor vai se levantar agora e vai trazer estabilidade. Você está numa situação difícil, o Senhor se levanta agora, porque eu não quero ser como aqueles discípulos que ficaram em silêncio. Eu quero falar, Jesus é contigo sim, você tem autoridade para passar por isso sim. O Senhor vai te fortalecer. E mesmo que você chegue lá, não tenha muito, você sempre vai ter o suficiente. Para terminar, quando eu vim para os Estados Unidos, na verdade, quando eu casei, eu tinha muito medo de passar necessidade. Necessidade eu não ia passar porque a família ia ajudar, tenho certeza. Mas eu tinha muito medo, irmãos. Muito medo. Muito receio de não ter e não ter condições às vezes. Tinha muita insegurança, porque quando você tem estabilidade, você não quer abrir mão dela. Sabe, irmãos, talvez eu não tenha tanto como antes. Mas eu vou te falar, eu sempre tenho a provisão de Deus na minha vida. Não falta nada, irmão, qualquer coisa que eu desejar no meu coração, Deus satisfaz o desejo do meu coração. Gisele sabe disso. Irmão, se eu desejar, Deus me dá. É algo impressionante. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu não tinha essa certeza. E vir para os Estados Unidos era um desafio. Você chegar num lugar que você não conhece ninguém. Eu tinha dinheiro para viver 4 meses nos Estados Unidos. 4 meses. Era contagem regressiva. Passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Mas eu vou te falar, nunca faltou pão de cada dia na minha mesa. Vir para cá, irmãos, deixa eu te contar, eu deixei lá 1000 pessoas que caminhavam comigo. Irmão, 1000 pessoas é muita gente. E nós chegamos aqui, não vou falar com 2 endemoniados, não. Porque os meus sobrinhos eram 3. E me dava trabalho, irmãos. Pensa o tanto que eu jejuei por causa daqueles meninos. Mas vou te falar, todos se tornaram grandes homens de Deus. Ungidos da parte de Deus. Escolhidos da parte do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus. Deus me deu aquela pequena célula, com aqueles 3 jovens, para se tornar grandes igrejas hoje. Louvo a Deus por isso. Não tinha resposta, irmãos. Foi instável? Foi instável. Mas eu louvo ao Senhor Jesus, porque o Senhor confirmou. Hoje a gente tem a Andréia aqui, né, Andréia? A Andréia, na verdade, estava lá na primeira célula, antes de mim. Antes de eu chegar, né, Andréia? Mas olha só o que Deus fez, Andréia. Nós somos 30 igrejas nesse país, minha irmã. Passamos por instabilidade. Mas o Senhor nos deu graça no final. Quantos querem receber uma oração aqui hoje? Talvez você está passando por instabilidade. Momentos de decisão. Está num conflito. Legalização não saiu. Espiritual não rompeu. Finanças não rompeu. Você está num dilema. Casamento está numa crise. Perdeu pessoas preciosas. Quantos gostariam de receber uma oração aqui hoje? Da parte do Senhor Jesus. Mas eu quero te falar. Olha para outra margem. Deus está te levando para um outro lugar. Você crê nisso? Gostaria que o pessoal do louvor subisse aqui então. Eu gostaria de perguntar aqui hoje. Quantos querem realmente receber essa oração? Eu gostaria que na verdade todos ficassem de pé. E eu vou fazer uma oração. Você vai fazer assim com a sua mão como quem recebe algo da parte de Deus. Às vezes você está preocupado com seus filhos, às vezes você está preocupado com o seu casamento, às vezes você está preocupado com as suas finanças. Eu gostaria que você recebesse o que eu vou orar aqui agora. Senhor Jesus, na autoridade do teu santo nome, eu declaro, Deus, que a tempestade, Senhor Deus, que tenta trazer esse medo agora, é cancelada na autoridade do teu santo nome. O verdadeiro amor que é Cristo lança fora todo medo. O medo que você estava passando agora, eu declaro, silencia no seu coração e na sua mente. O medo que vinha sobre a sua família, o medo que você tinha dos seus netos,
o medo que você tinha sobre seus filhos, o medo que você tinha de ficar sozinho na vida, eu declaro que agora é silenciado em nome do Senhor Jesus. O medo de não ter condições de algo, eu declaro é silenciado em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o medo de não responder a Deus é silenciado em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o medo da doença é silenciado agora em nome do Senhor Jesus. A tempestade pode ser grande, pode ser alta, mas o Espírito de Deus é maior do que todas essas coisas.